Olá, eu sou Lisandra Soares, estou de volta falando sobre óperas. E a de hoje é muito conhecida, uma ópera muito popular, Carmen, do compositor francês Georges Bizet. Com certeza muitos de vocês já ouviram pelo menos algum trecho das músicas, dessa ópera, principalmente La Habanera, o tema de Carmen. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa história, mas contextualizando, essa ópera foi baseada num romance, tá? Num livro de um escritor também francês, que é o Prosper Mérimée, tá? Um escritor muito pródigo, escreveu muitos livros da literatura francesa, entre eles Carmen, que ele escreveu em 1845. Mérimée era contemporâneo de Victor Hugo, viveu também ali durante o reinado de Napoleão III e escreveu vários livros. Ele tinha um interesse muito grande pela Espanha, tá? E também pelo mundo cigano. E Carmen foi baseada então em fatos reais, tá? O Mérimée, ele manteve por muitos anos uma amizade com a Condessa de Montijo, uma condessa espanhola. E manteve com ela, então, muitas correspondências. Numa dessas correspondências, ela contou a história, então, que ocorreu na Espanha, que é essa história que a gente vai ver, tá? Porém, o Mérimée, ele transportou essa história para o universo dos ciganos, tá? Ele fez uma adaptação e escreveu, então, essa obra Carmen. Havia ali na sociedade francesa daquela época um interesse muito grande pela cultura espanhola, que para eles era assim uma cultura exótica. Só 30 anos depois, então, é que o compositor francês Georges Bizet transportou essa história do romance para a ópera homônima, a ópera Carmen, da qual a gente vai falar hoje. Só que essa ópera, quando chegou nos palcos ali, franceses, ela não fez muito sucesso, porque apesar desse grande interesse, ela acabou escandalizando ali a sociedade, porque era uma coisa assim muito para frentex, muito à frente do seu tempo. A Carmen era uma mulher muito livre, de certa forma até libertina, então aquilo não caiu bem, tá? Caiu assim de forma assim muito escandalosa mesmo, tá? Só muitos anos depois, ali com o aval, de influencers da época, que eram Wagner, Nietzsche, quando eles então foram assistir às apresentações e aplaudiram e tudo mais, eles meio que validaram, tá? Aquela obra. E então o sucesso veio bem tardiamente, inclusive o próprio compositor não chegou a desfrutar, desse sucesso, ele morreu antes que a obra então viesse realmente a cair no gosto popular. Eu tenho aqui, há muitos anos eu tenho esse livreto, tá, da obra Carmen, a obra do Prosper Mérimée, que na verdade é de quando eu estava estudando francês, então é uma versão assim bem compacta em francês, tá? É bem assim didática mesmo, é mais para quem está estudando, tem algumas liçõezinhas aqui de compreensão, tá? De gramática, mas é para quem está estudando francês. Eu achei essa obra, esse livretinho aqui, achei interessante, para ajudar no estudo do francês. Então, sem mais delongas, vamos à história. Essa é uma ópera formada por 4 atos e possui 4 personagens principais. A Carmen, obviamente, a cigana, o seu par romântico, que é o Dom José, que é o tenor. A Carmen é uma mezzo-soprano, tá? Temos a Micaela, que é a soprano também, que faz parte desse quarteto amoroso aí. E o toreador, o toureiro Escamilho, que é o barítono, tá? O Dom José é o tenor. Então, esses 4 personagens é que vão viver essa história de amor, uma história trágica, uma tragédia aí. E os temas principais dessa obra são, então, o amor, a paixão, aquele amor tóxico, provocado ali principalmente pelos ciúmes, o mundo dos ciganos, o mundo dos bandidos e muito também da cultura espanhola.
O primeiro ato se passa na cidade de Sevilha, no sul da Espanha, né, na região da Andaluzia. E esses soldados, então, estão ali matando o tempo, tá? Eles estão fazendo o turno deles ali de segurança, tá? Da cidade, e estão em frente a uma fábrica de cigarros. Eles estão ali vendo a população, jogando cartas, né? Daquele jeito meio grosseiro, até que chega então uma jovem, tá? Uma jovem muito recatada, uma jovem muito modesta, muito bonita também, que é a Micaela. E ela está à procura então de um dos soldados que se chama José, Dom José. E esses soldados ali então, eles são assim meio grosseiros com ela, né? Meio provocadores ali. E ela pergunta então para eles, né, pelo Dom José, meio ali assustada, né, com aquela situação, mas eles respondem então que o José, ele faz parte realmente do grupo deles, né, de soldados, mas estaria então no outro turno, tá? Ele não estaria naquele turno daquele momento. Ela se desvencilha deles então, né, agradece ali, sai meio fugida ali daquela situação e diz que volta então à procura dele no próximo turno. E nessa fábrica de cigarros só trabalham mulheres, tá? Trabalham há centenas de mulheres e não pode entrar homens nessa fábrica, porque para fazer o seu trabalho ali, elas precisam tirar parte da vestimenta, né, da roupa. Elas trabalham só com aquela roupa branca, né, que elas usavam por baixo da roupa, na verdade, né, naquela época. Então elas trabalham dessa forma e não pode ter então aquele contato com homens, né, dentro da fábrica. Mas ali na saída do expediente, né, no final do expediente, então saem essas mulheres da fábrica e elas também são ali bastante sedutoras, né? E aqueles soldados estão ali na frente da fábrica, então tem todo ali um flerte, né? Uma cena assim bem de muita assim provocação, né? Mútua. E então essas mulheres saem ali, elas cantam e tudo mais. E entre elas sai então a cigana Carmen, que também trabalha nessa fábrica de cigarros. E todos esses homens são enlouquecidos por ela, né? Ela é muito bela, é muito sensual, muito provocadora e também gosta de ter vários relacionamentos, né? Não fica muito tempo, ela não passa mais do que 6 meses com um namorado, né? Com um amante ali. Então, eles ficam disputando entre eles para ver quem seria o próximo namorado dela, né? Por quem ela se encantaria ali, se agradaria, né? Então, e é nesse momento da saída da fábrica, então, que ela canta a famosíssima música La Habanera, né? Que todo mundo conhece. La Habanera, na verdade, é um estilo musical, né? De Havana, a habaneira de havaneira, né? La Habana. E então ela canta essa música, La Habanera, e todos ali ficam muito extasiados, né, por aquela beleza e tudo mais, menos um dos soldados que parece não estar dando muita importância para ela, não caiu nas graças dela ainda, né, que é justamente o Dom José. E quem é que ela vai se interessar? Justamente por ele, né? Ela está ali dançando, está com uma rosa, né, vermelha na boca e atira então essa flor para ele, né? Essa rosa ela atira então para o Dom José, mostrando que ele então foi o escolhido da vez, né? Mas ele realmente ele tem outras pretensões para a vida dele, né? Não, apesar de achar ela realmente muito bonita, mas ele não está interessado. Mais tarde, então, em outra cena, eis que volta a Micaela e encontra então o Dom José levando uma carta da mãe dele, né? Ela, na verdade, era ali uma namoradinha dele, né? Da terra dele ali. Ele é do norte da Espanha, na verdade, ali dos países bascos, né? Os países bascos ali são uma entidade independente, né? Autônoma, dentro da própria Espanha, e ele então, se eu não me engano, de Navarra, tá? E a Micaela vem então dessa cidade, onde mora a família dele, né, que é Elisando, e traz então uma carta da mãe dele. E a mãe pede para que ele
venha visitá-la, que ela precisa falar com ele, né? E pede também que ele se case, né? De preferência ali com a Micaela, que é uma moça muito boa, é uma moça doce, né? Que gosta muito dele, é apaixonada por ele também. Então ele tá tudo certo com a vida dele, ele vai se casar com ela, né? Com a Micaela. E ele promete em breve ir visitar a mãe. E provavelmente, assim que possível, os dois então virão a se casar, né? E o Dom José então está ali cumprindo o seu turno ali tranquilamente quando começa um tumulto dentro da fábrica, tá? As mulheres saem ali assustadas e na verdade houve uma briga, tá? Dentro da fábrica entre as mulheres. Nessa briga a Carmen estava envolvida, na verdade ela é uma agressora, eu acho que ela chegou até a cortar uma das mulheres, né, com quem ela estava brigando. E a Carmen então precisa ser presa ali, né? Quem está de plantão é o próprio Dom José e ele então a leva para a prisão, né? Ali amarrada, né? Com as mãos ali amarradas com uma corda. E no caminho para essa prisão, a Carmen, né, já tinha percebido que ele era do norte e fala que ela também é do norte, que ela também é ali dos Países Bascos. E ela então fala, nossa, mas você vai deixar acontecer isso com uma conterrânea sua, né? E ela começa, né, a jogar aquele papo para cima dele, muito sedutora e consegue realmente seduzi-lo. E ela fala que se ela estivesse livre ali naquele momento, ela iria então para a taberna de uma amiga, que é a Lila Pastia. É uma taberna ali onde os ciganos se reúnem, né, para beber, dançar e tem assim aquela vida bem livre, né? Então ela fala que ela iria para lá e que se por acaso ela recebesse o amante dela lá, né, o namorado dela lá, que eles iam se divertir muito, né, e jogar aquela conversa para cima dele, ele cai e deixa ela então fugir, né? Ele facilita a fuga da Carmen. Depois disso começa então o segundo ato, tá? No segundo ato já se passou um mês, ele cumpriu um mês de prisão por ter facilitado a fuga de Carmen e é solto, né, da prisão. E nesse momento então a Carmen está ali nessa taberna com seus companheiros, né, ciganos, e eles planejam então um golpe, né, um roubo ali, um contrabando, na verdade. Eles são bandidos, né, são contrabandistas, eles se passam ali por vendedores de cavalos, alguma coisa assim do tipo, mas na verdade eles são contrabandistas e eles estão planejando o próximo ataque. E para isso eles precisam das moças ciganas, né, que vão ali seduzir o pessoal da aduana, né, o aduaneiro ali, para que eles consigam então realizar o que eles estão tramando. Mas a Carmen fala que ela não vai participar dessa vez, porque ela está esperando o Dom José sair da prisão e ela está apaixonada por ele. E eles precisam muito que ela participe, né? Que ela é uma peça fundamental nesse plano aí desse golpe. E ela fala que não vai participar e tudo mais. E eis que chega então na taberna um toureiro, o toureiro Escamilho, que vem de Granada e vai fazer ali uma apresentação em Sevilha, né? Ele é ovacionado ali, né, por todos, menos por ela não se interessa muito por ele, mas ele, quando a vê, fica realmente também muito apaixonado por ela. Ele vai embora, né, com o pessoal ali e chega então o Dom José, que saiu da prisão e veio se encontrar com ela. E eles ficam então ali muito felizes, né, pelo reencontro, né, e ela faz ali uma dança só para ele, né, uma dança muito sensual. Então, se ele já estava apaixonado ali, então ali não tem mais jeito, né? Já tá com os 4 pneus arriados. E ela então propõe a ele, né, viver com ela, né, aquela vida e tudo mais, mas ele assim, toca ali o som que ele tem que ir para o quartel, né, e seguir a vida dele de militar, e ela fala, não, você não precisa levar essa vida, né, toda cheia de regras, de leis, toda certinha. Se você vier viver comigo, a lei é o que a gente quer, né, o que a gente quiser fazer é a nossa lei, a gente é fora da lei, né, você pode viver comigo. E ele fala, não posso, imagina, não tem como.
eu preciso seguir minha obrigação, não posso ser um desertor, né? Então, não, ele quer viver com ela, mas quer continuar levando a vida dele, né? De homem de bem, de homem, um rapaz certinho ali, né? Ele é o oposto dela, né? Ele é um cara todo cheio, todo metódico, todo certinho, e ela, né? Aquela coisa assim, totalmente sem regras, né? Então ele fala que não, e ela já ali ela se decepciona com ele, porque ela tinha falado para os amigos que não iria participar do golpe por causa dele, por estar apaixonada, e ele não quer abrir mão de nada, né, por ela. E então ela fica muito decepcionada, o rejeita, né, o rechaça ele ali. E chega então outro soldado, né? Então ele percebendo que assim havia possibilidade dele perder a Carmen para outra pessoa, né? Outra pessoa que aceitasse então participar dessa vida dela, ele ficou com muito medo de perdê-la, então aceitou fazer parte do bando. E ali começa então o declínio, né, da vida de Dom José. No terceiro ato, então, eles já estão lá nas montanhas onde vai acontecer o golpe, né? Eles já estão ali de tocaia, tá? E o Dom José está entre eles. E as ciganas então começam a fazer a parte delas, né, a seduzir ali o aduaneiro, né, para que os outros ciganos então cheguem e consigam passar a mercadoria lá, o golpe que eles querem fazer, né. Depois disso, então, ainda nas montanhas, eis que aparece a Micaela, que ela já, a essa altura do campeonato, ela já está a par, né, do que está acontecendo, ela percebe que o seu amado está ali caindo num abismo, né, da paixão ali, do amor cego por essa cigana, e ela, com a ajuda de um guia, então ela vai até as montanhas atrás dele, tentar salvá-lo, né, tentar resgatá-lo, resgatar a sua alma, na verdade, né. E quem aparece também no acampamento cigano é o toureiro Escamilho, que vai à procura de Carmen, tá? Ele encontra lá, inclusive, o Dom José, eles travam uma luta lá por conta dela, né? E tá aquela confusão ali no acampamento, né? Aquela briga ali com o Escamilho, com o Dom José por conta da Carmen. E a Micaela então chega no acampamento, tá? E fala com o Dom José que a sua mãe está muito doente, está à beira da morte. Na verdade, a Micaela meio que ela apela, né? Porque ela vê que ela não tem mais nenhum poder de barganha ali com ele, né? Que ele está cego de paixão pela Carmen e que a única forma de tentar trazê-lo de volta, né, à realidade é usar a mãe, né, como desculpa, né? E de fato, ela não está mentindo, mas ela usa então desse pretexto, esse argumento, e o Dom José se convence, fica muito preocupado com sua mãe e vai embora com a Micaela. A essa altura, a Carmen também já não estava mais, sabe, querendo saber do Dom José, viu que ele era assim muito mandão, muito grudento, muito pegajoso com ela, queria dar ordens, achava que ele era seu marido, né? E ficava, até no livro isso explica melhor do que na ópera, tá? Ele passa, no livro inclusive eles passam muito tempo juntos, né? E sempre ela tem um trabalho ali no grupo, né, na dinâmica dos ciganos, que é a de seduzir as vítimas dos golpes, né? Então aquilo causa muitos ciúmes no Dom José. E isso não aparece tanto na ópera como na obra, né, no livro. E então ele, na verdade, ele se torna um assassino, além de ladrão ali, de participar desses golpes, ele se torna um assassino porque ele mata muitos dos amantes da Carmen por ciúmes, né? Às vezes nem é assim um amante que ela está interessada, e sim apenas alguém que ela está seduzindo ali para ser dado um golpe, né? Um inglês ali, uma pessoa de fora. Mas ele é implacável, tá? Ele passa a ser muito autoritário com ela, muito dominador, e ela não quer mais saber dele. E quando o toureiro se apresenta para ela como uma possibilidade, ela vê que a energia ali dos dois tem muito mais a ver, que ela tem muito mais sintonia com esse toureiro, né, com esse Camille, do que com o Dom José. Mas o Dom José, né, daquele jeito assim, muito
fora de si, tá? Muito transtornado. Por isso, então, ele tem esse relacionamento tóxico com ela. Um com o outro, né? Porque também ela não era fácil, tá? Muita mudança de humor. Tinha dia que ela tinha interesse por ele, isso tá bem escrito no livro, tinha muito interesse por ele e trazia ele de volta. E aí, às vezes, não tinha mais interesse, rechaçava ele, então ficava naquele relacionamento tóxico entre ambos, tá? Então, quando o Dom José vai embora com a Micaela, ele deixa o caminho livre, então, para o Escamilho e eles dois passam a viver juntos, né? Felizes ali, a Carmen acaba se apaixonando muito pelo toureiro. Então a gente parte para o quarto e último ato, então quando o toureiro está ali se apresentando, né, numa tourada, a Carmen está ali na plateia, todos assim muito ansiosos, né, por ver aquele espetáculo, né, que era um espetáculo muito, acho que até hoje, né, hoje menos, mas era um espetáculo muito popular na Espanha. E eis que chega então o Dom José, que ele não conseguiu levar aquela vida normal, né, com a Micaela ali, ele realmente sentiu muita falta ali da Carmen, né, daquela paixão que ele tem pela Carmen, e foi atrás dela, mas ela o rechaça totalmente. Ela fala que ela não quer mais, que ela está muito feliz com esse Camilo, mas ele não aceita, né, aquela coisa possessiva: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E enquanto está havendo ali a tourada, né, está havendo também em paralelo essa dinâmica entre o Dom José e Carmen, né, onde eles estão assim para uma coisa assim até bastante violenta. A Carmen, por ser uma cigana e por ler ali as cartas, né, ela já sabia qual seria o destino dela, né, que a morte, na verdade, a esperava. Ela já sabia que ela iria morrer pelas mãos de Dom José, e então ela vê naquele momento o desfecho desse destino, né? Ela mesma fala para ele: não, eu sei o que vai acontecer, eu sei que a morte me espera, e que se ou você, ela tenta sair, né, ali daquela situação, ela fala assim: ou você me deixa passar ou você me mata, porque a mim você não vai ter mais, né? E ele então fica naquela coisa que também não vai ser de mais ninguém, e acaba então matando a Carmen e se entregando para a polícia, né? Falando: eu fui eu mesma que a matei, né? E se entrega então para a polícia. Esse é o desfecho dessa ópera trágica, uma obra bastante passional e bastante popular. Na verdade, é uma história que eu diria até bastante prosaica, né? Até os dias de hoje. É uma coisa que acontece muito, né? Essa questão assim da possessividade, o relacionamento tóxico, né? Às vezes um homem que não consegue lidar com essa perda da sua objeto da sua paixão, né? Porque nem amor é mais isso, né? Assim, já extrapolou, já é uma coisa até doentia e acaba vindo a cometer atos drásticos, né? Então isso é uma coisa que infelizmente acontece muito até os dias de hoje. E eu acho que é uma obra, apesar de que é uma história, como eu disse, é uma história que acontece muito, mas que traz um campo assim, muito vasto para a psicologia também, né? Porque eu acho que toda pessoa, toda mulher traz dentro de si um pouco da Carmen e um pouco da Micaela, talvez em um grau maior ou menor de cada uma. Eu fiquei pensando sobre mim mesma, eu me identifiquei muito mais com a Micaela, tá? O tipo de energia que a Micaela traz, que é aquela coisa da família, né? Da calma, da tranquilidade. Então eu acredito que para mim, assim, acho que uns 90% de Micaela, mas acho que ao longo da minha vida devo ter tido alguns 10% ali de Carmen também. Eu acredito que com todas as mulheres, né? E algumas são Carmen quase que plenamente, né? Aquela coisa ali de instável, né? Eu conheço pessoas assim que são que passam a vida toda com cores intensas, né? E, assim, nos extremos das emoções.
E então ela é assim, sempre com o tom de vibrante, né, de vermelho, aquelas cores da Espanha, enquanto a Carmen, enquanto a Micaela já é mais assim para tons mais frios, né, tons do azul ali na vestimenta, né? Ela tem o cabelo preso numa trança, né, pelo menos na encenação que eu vi, mas aquele cabelo contido, né, presinho assim, toda recatada, enquanto a Carmen aqueles cabelos encaracolados ao vento, né, muito exuberante, muito sedutora. E quanto aos homens também, acredito que todo homem já deve ter tido uma Carmen em sua vida, né? Ou algo parecido, e também uma Micaela, e ficar em dúvida ali, naquele conflito interno entre, sei lá, um relacionamento calmo, tranquilo, e às vezes que já até existe, né, ali uma esposa, um amor, né, um amor verdadeiro, e aparece aquele furacão chamado Carmen, né, que tira perde a razão. Acho que é bem isso que acontece muitas vezes. E quando o homem tem aquela capacidade, aquele autocontrole de ponderar, de ver o que é melhor para ele e tudo mais, ele acaba tomando uma decisão mais sábia, né? E já quando ele sucumbe realmente, a paixão fica cego e fica ali transtornado, é o que a gente vê acontecendo nos piores casos, né? Mas eu acho que ninguém está livre de ter um pouquinho, tanto o homem quanto a mulher, de ter um pouquinho dentro de si aquela parcela de Carmen ou de Micaela, indo para o homem aquele contato, né? Como é que ele vai lidar com essa situação? Eu vou ler aqui então a letra da música La Habanera, tá? E falar um pouco dessa tradução também, que é uma música muito bonita. L'amour est un oiseau rebelle qui nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar, e é em vão que lhe chamamos, se lhe convém de recusar. Nada vai funcionar ameaçar, rezar, suplicar. Um fala muito, o outro é quieto, e é esse outro que eu prefiro. Ele não diz nada, mas ele me agrada. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour infâme de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, e se je t'aime, prends garde à toi. O amor é uma criança cigana que jamais conheceu a lei. Se você não me ama, eu amo você. E se eu amo você, cuide-se. L'oiseau que tu croyais surprendre, battit les ailes et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois le vite, il te tient. O pássaro que você pensou surpreender, bateu as asas e voou. O amor está longe, você pode esperar. Você não espera mais e lá está ele. Tudo ao seu redor, rapidamente, ele vem, vai, em seguida volta. Você acha que o prendeu e ele te evita. Você acha que o evita e ele prende você. O amor é uma criança cigana, ele jamais conheceu a lei. Se você não me ama, eu amo você. Se eu amo você, cuide-se. É bem essa a história, né, da Carmen. Essa então é a música La Habanera, de Carmen. Então fica aqui a minha recomendação para essa obra, tanto a ópera como o livro. Vocês possam então desfrutar, tá, dessa beleza que é essa história e as músicas, né, que são belíssimas. A música do Toreador também é muito conhecida, não só a La Habanera, né? E, bom, fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e até o próximo vídeo.